governador de São Paulo deixa o PSDB depois de 33 anos. Geraldo Alckmin pode compor a chapa com Lula, cada vez mais favorito para 2022. Um general é nomeado para cargo-chave no TSE. Tutela no voto? A Polícia Federal invade a casa de Ciro Gomes numa operação interferência eleitoral? E a Anvisa aprova vacina para crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Mais um passo para superar a pandemia. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Era uma despedida já esperada, né? Geraldo Alckmin deixou o PSDB esta semana. Depois de 33 anos, ele foi fundador do partido, ao lado de Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, né? E foi o tucano que mais tempo esteve à frente do governo de São Paulo. 4 vezes governador, 2 vezes candidato a presidente pelo PSDB. Em 2006, perdeu o segundo turno para Lula. E em 2018, aí teve um desempenho muito fraco, né? Ficou com 5% dos votos. Alckmin foi traído no PSDB por João Dória, que ele inventou. O Alckmin que inventou o João Dória na política, teve o apoio do Alckmin para ser prefeito, depois virou governador e na eleição de 2018 traiu o Alckmin e fez aquele apoio Bolso-Dória, lembram? Apoiou o Bolsonaro. Agora o Alckmin deu o troco, foi embora do PSDB. E qual é a expectativa? Nos bastidores da política, Alckmin e Lula estão conversando. É uma surpresa para muita gente, já que Alckmin é o símbolo de um partido que durante 20, 30 anos foi oposição ao PT e vice-versa. Mas eles mantêm uma relação civilizada. O Lula tem dito, o Alckmin sempre foi um adversário, mas não um inimigo. Quando foi governador de São Paulo, mantinha boa relação com o prefeito, que era do PT, o Fernando Haddad. Este fim de semana, Alckmin e Lula vão participar juntos de um jantar do grupo Prerrogativas, um grupo de advogados e juristas progressistas que denunciaram a Lava Jato. Então vai ser um momento de um encontro público e essa conversa pode avançar para a ideia de Alckmin ser o vice de Lula em 2022. Lula quer fazer um aceno ao centro, aos setores moderados. Então ele colocaria um vice assim com um perfil mais conservador, que tivesse um trânsito com empresários, já que Lula vai bem nas pesquisas, mas tem uma oposição forte no mundo empresarial. Aí as pessoas dizem, mas o Alckmin é adversário, isso é traição, vai fazer aliança com quem é tão diferente. Bom, a minha posição pessoal é de que a aliança se faz com quem é diferente, não com quem é igual. A aliança é justamente para ampliar. E o Brasil precisa agora superar, né, para superar o fascismo de Bolsonaro, precisa de todo mundo. O Alckmin apoiou sim a derrubada da Dilma, apoiou o golpe contra a Dilma. As pessoas não precisam esquecer disso. Mas é um momento especial, é um momento excepcional e talvez requeira uma saída excepcional com uma aliança entre dois adversários, né? Meio inusitado. Pode até ser que o Alckmin acabe não sendo vice, mas só a conversa entre os dois já é um bom sinal de um entendimento para a gente superar esse momento tão difícil no Brasil. Bom, Lula nem depende de votos do Alckmin para ganhar. A questão não é essa. O Alckmin talvez desse alguma governabilidade depois que o Lula ganhasse. Facilitar trânsito com setores moderados. Porque no voto o Lula é favoritíssimo. Esta semana mais 2 pesquisas e importante as 2 presenciais, não é pesquisa por telefone. IPEC, que é o antigo Ibope, e Datafolha. 2 pesquisas de muita tradição. E as 2 mostraram Lula com um apoio suficiente para ganhar no primeiro turno a eleição, se fosse hoje. Vamos ao Datafolha. Lula, 48%. Bolsonaro, 22%. Moro, 9%. Ciro, 7%. E Dória, apenas 4%. Então, as manchetes começam a aparecer aí. Lula pode ganhar no primeiro turno. Até a imprensa, que estava tentando levantar o Sérgio Moro, começa a admitir que o quadro não é favorável ao Sérgio Moro, muito menos ao Bolsonaro, que está um presidente da República com 20%, 22% de voto, é muito pouco. Nunca houve um presidente
tão mal avaliado, né? A essa altura do mandato. Moro tem dificuldades, está claro que ele tem um teto, ele é rejeitado tanto pela turma do Bolsonaro quanto pela turma do Lula. Fica aí no meio do caminho, não tem carisma nenhum e tem uma história péssima de um juiz que usou o cargo para fazer política. Então Moro provavelmente não vai decolar, o Ciro com grandes dificuldades também, pode nem chegar até a eleição, né? Pode nem chegar até a eleição. Já tem gente no PDT falando é melhor o Ciro não ser candidato, o PDT apoiar o Lula. Pelo menos elege deputados e tal e participa do governo Lula. O Ciro, além de tudo, foi alvo esta semana de uma operação suspeita da Polícia Federal. Muito suspeita. Invadiram a casa do Ciro, do irmão dele, o Cid, que é senador, ex-governador lá do Ceará. E por que é suspeita? Porque são fatos de 2010, 2011. Você vai fazer busca e apreensão 11 anos depois, você vai encontrar o quê na casa do sujeito? É um espetáculo. Serviu para espetáculo, fotografia, imagem, para os adversários políticos usarem contra o Ciro. Quais adversários? Na disputa lá do Ceará, adversários locais, lá na disputa para governador. Tem um bolsonarista lá que disputa o poder lá no Ceará. Então, uma operação bolsonarista. E no caso da eleição presidencial, para desgastar mais o Ciro, para ver se ele desiste de vez e se os votos dele se espalham aí, uma parte podem ir para o Moro. Mas o Ciro fica numa posição difícil, porque se ele desiste agora, vai parecer confissão de culpa, né? Então ele vai ter que ficar, permanecer, esperar passar essa onda aí de pressão policial agora contra ele. O estranho é que o Ciro fez um tweet, né, logo depois que teve a operação, dizendo: até esta manhã eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas a Polícia Federal, subordinada a Bolsonaro, fez uma busca e apreensão, veio na minha casa. Não tenho dúvida que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. O Ciro só percebeu agora, só quando ele foi vítima. Estado policial nós temos há muito tempo. No estado policial fizeram busca e apreensão e condução coercitiva de Lula, lembram? A mando do Moro. Isso aqui é o mesmo espírito. Fazer espetáculo, não tem cabimento você fazer busca e apreensão na casa de alguém sem ter feito a intimação para a pessoa prestar depoimento. É um abuso policial. É espetáculo para interferir na eleição. Bom, falando em operação suspeita, chama a atenção também esta nomeação de um general por o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, general Fernando Azevedo. Quem é ele? Ele foi assessor do Supremo Tribunal Federal. O que um general faz em tribunais, hein? A não ser lobby e política e defender os interesses dos militares. Então ele foi no Supremo Tribunal Federal, foi ministro da Defesa do Bolsonaro e agora foi nomeado para o TSE. O pessoal está dizendo, não, colocaram ele lá porque se o Bolsonaro tentar uma aventura, perder a eleição e não aceitar e tentar fazer uma aventura, vai ter um general lá para botar ordem. Primeiro que é tutela, nós precisamos de um general para garantir as instituições no Brasil. E segundo, ele foi parte do golpe. Os militares ajudaram a impedir o Lula a ser candidato em 2018. Ele participou do governo golpista do Bolsonaro. Agora ele é um garantidor da ordem democrática. Muito suspeita essa indicação do general Fernando Azevedo para o TSE. Parece uma narrativa feita realmente pelos militares para ficar assim como os moderadores, como os garantidores da ordem democrática. Bom, para completar, o Bolsonaro não aceita nem vacina. Por isso que a gente fica preocupado que ele pode não aceitar o resultado da eleição, porque ele não aceita nem a ideia de vacina. A Anvisa aprovou esta semana a vacina para as crianças, é um grande feito. Crianças de 5 a 11 anos que estavam fora ainda da campanha, uma vacina com dose especial, com uma dose menor do da vacina. E isso vai proteger as crianças, 2 doses, para permitir que em 2022 voltem às aulas e às creches e a pré-escola com menos risco para elas, para as famílias e para os professores e funcionários das escolas. Então é fundamental. Só que o Bolsonaro disse o quê? Sou contra, quero o nome de quem aprovou isso. Como assim vai vacinar criança? Isso é arriscado. Cientistas do mundo inteiro já estão elaborando, não é assim na louca. Os Estados Unidos já começou a vacinar as crianças. Então o Brasil é uma aprovação técnica muito bem feita e é um passo importantíssimo. Tomara que vacinem logo e que o Bolsonaro fique falando sozinho mais uma vez. Quem vai para a panela de pressão essa semana
é um sujeito que é chamado de comunicador, mas eu acho uma ofensa aos comunicadores. O tal do Ratinho do SBT, que faz jus ao nome, né? Ratinho. Ele é mais do que um comunicador e um apresentador de televisão. Ele é um empresário da comunicação, ganhou muito dinheiro lá trabalhando para o Silvio Santos, aí comprou retransmissoras de rádio, de televisão, fez filho, parente, virar político, governador lá no Paraná. E o Ratinho, esta semana que passou, deu uma declaração horrível sobre uma deputada do PT do Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides, por causa de um projeto que ela apresentou. Não interessa o projeto que ela apresentou. Primeiro que ele mentiu, ele deturpou qual era o projeto dela. Agora o mais grave. Primeiro que fez declarações machistas que eu ouvia quando eu era criança, nos anos 70. Ah, essa moça aí devia lavar a roupa, devia lavar a cueca do marido. O que é isso, Ratinho? Vai lavar você a cueca dos seus amigos, né? Agora, mais grave do que isso, se fosse só isso, ele seria um idiota, machista, fora do tempo. Mas ele fez mais do que isso, e ainda mais grave, cometeu um crime, incitou a violência, falou que dá vontade de pegar uma metralhadora e atirar contra a deputada. É muito grave. Então ele vai para a panela de pressão e a gente joga uma luz sobre esse fato que o Bolsonaro não é o Bolsonaro sozinho, ele representa um tipo de pensamento no Brasil, que é esse pensamento, que é esse tipo de homem que não se conforma de ter que debater com mulheres e temas que ele gostaria que a mulher ficasse só lavando roupa mesmo. Aliás, é importante lavar roupa. Mas ele gostaria que as mulheres ficassem fazendo só isso e não debatessem. Agora, mais grave é a violência. A violência da palavra, violência simbólica, que libera a violência na rua, a violência física. Então ele tem que ser processado. A deputada diz que vai processá-lo. Ele tem que ser denunciado. É um machista, um idiota e, nesse caso, um criminoso. Aliás, ele é do tipo que levanta aquela tese: bandido bom é bandido morto. Nesse caso, Ratinho, você agiu como um bandido. Eu acho que não tem que matar, né? Eu acho que tem que processar, usar os instrumentos civilizados. Mas se fosse usar a regra que ele gosta, não sei qual seria o fim do Ratinho. Espero que ele tenha a chance de rever essas posições. Já é um velho e que possa, ao envelhecer, rever um pouco, repensar essa maneira de atuar na comunicação brasileira. Mas o grave é isso. Nós vamos ter que enfrentar em 2022 não apenas o Bolsonaro, mas esse tipo de pensamento que é arraigado na sociedade brasileira. Ele tem que ser derrotado. Ratinho vai para a panela de pressão e é um dos sujeitos que precisam ser derrotados em 2022 ao lado do Bolsonaro. O nosso cafezinho dessa vez vai para o aniversariante da semana. Sexta-feira, 17 de dezembro, o Papa Francisco fez 85 anos. Então, o Papa, que chegou ao Vaticano em 2013, primeiro Papa do Hemisfério Sul. Olha só, né? Mais de 2.000 anos de história aí do cristianismo. Primeiro Papa do Hemisfério Sul. Papa sul-americano, Papa nascido na Argentina, Jorge Bergoglio, né? Descendente de italianos, mas argentino, argentiníssimo. Aliás, adora futebol, né? Um Papa que gosta de futebol popular, torce para o San Lorenzo, né? Um time argentino. Aliás, deu sorte, porque o Papa Francisco assumiu, né, o Vaticano ali, o trono de São Pedro em 2013 e no ano seguinte o São Lourenço ganhou a primeira Libertadores da história. E ele é torcedor fanático, acompanhava muito o time, jogou basquete também no São Lourenço. Qual que é a importância do Papa Francisco, né? A Igreja Católica nos anos 60, 70, 80, na América Latina, sobretudo, foi uma igreja popular, uma igreja de organizar o povo, de apostar na vida comunitária, de ajudar o povo nas periferias. Aliás, Bergoglio, né, que era bispo lá na Argentina, ajudou nisso, nas periferias lá de Buenos Aires. Tem uma história de que durante a ditadura ele não teria se oposto com tanta firmeza à ditadura militar assassina da Argentina, mas isso é bastante controverso, porque ele sempre manteve uma postura progressista. Não era, assim,
socialista, mas um homem humanista. Isso é importante, porque a igreja que nos anos 60, 70 tinha esse lado humanista, durante o papado de João Paulo II, foi para a direita, né? Virou uma igreja que dizia assim, não, você tem que rezar e o mundo é cada um por si, o importante é você com Deus e tal. O Papa Francisco é um retorno a essa igreja mais comprometida com os pobres, com os movimentos populares. Inclusive ele denuncia o ultraliberalismo, né? Ele é um adversário do liberalismo extremado, né? Que tudo é privatizar, tudo é tirar os direitos dos povos, ele defende que voltem os direitos trabalhistas. Então, um Papa que cumpre um papel importante como uma liderança política no momento em que o mundo vive uma crise tremenda, em que não há lideranças tão fortes progressistas, o Papa Francisco é um nome importante, mesmo para quem não é católico ou não tem uma fé religiosa, ele cumpre um papel tão importante dialogando com esta comunidade católica no mundo inteiro. Um cafezinho especial para o Papa Francisco, 85 anos de idade.